Oi pessoal, graça e paz de Cristo, bem-vindos ao canal Cristo em Evidência, eu sou a Mirles. E o tema do nosso vídeo de hoje é uma resenha de um livro que eu li que se chama Palavras de Susana, Reflexões Cristãs sobre o Sofrimento, que é da Susana Spurgeon, que era a esposa do Charles Spurgeon. Esse livro aqui ele é bem especial e inicialmente ele começa contando sobre a família Spurgeon, sobre como o casal Spurgeon se conheceu, como eles se casaram, quando eles se casaram, quantos filhos tiveram, onde moraram, qual era o propósito de vida deles. É bem interessante porque conta inicialmente aqui um aspecto histórico sobre a família Spurgeon. Esse livro aqui, ele foi escrito pela própria Susana Spurgeon. Não é um livro tão conhecido e é por isso que eu estou aqui compartilhando com vocês, para que vocês possam ter o prazer, o deleite de ler esse livro que é tão especial e que realmente fala muito aos nossos corações. Esse livro, ele foi escrito logo após a morte do Charles Spurgeon, que era o esposo da Susana. E esse livro é dividido em 3 livros. E em cada livro desse há pequenos capítulos que são de meditações, de reflexões diárias. Inicialmente, quando a gente começa a ler, parece que tem um aspecto de devocional. Embora não tenha uma data específica, um dia específico, um mês específico, um ano exato, ela vai falar sobre que Deus nos visite esta manhã, que Deus nos visite no dia de hoje, que o Senhor fale aos nossos corações no dia de hoje. Então, parece ter bastante aí um aspecto bem devocional. É um livro bem edificante porque fala a respeito de uma vida piedosa, de uma vida de devoção, de uma vida de confiança no Senhor, de uma vida de perseverança e de acreditar que o Senhor tem feito grandes maravilhas por nós. Principalmente ela fala sobre o fato de nós não desistirmos ou não desvanecermos em momentos de tribulação ou de dificuldade. Ela sempre traz a lembrança de que o Senhor está conosco e que cada dificuldade, cada provação tem um propósito de vida para nós, tem um propósito de Deus para as nossas vidas. E nesse livro aqui eu aprendi bastante coisa, principalmente sobre oração e sobre meditação nas Escrituras Sagradas. A Susana vai nos trazer à memória a importância de nós cristãos nos deleitarmos e refletirmos nas Escrituras e na oração. E aí, ela sempre vai falar no decorrer do livro a perda que ela sentiu logo após a morte de Spurgeon, a tristeza que ela sentiu, as dificuldades que ela enfrentou, as enfermidades que ela vivenciou, mas ela sempre vai trazendo a lembrança de que o Senhor é soberano e que Ele está no controle de todas as coisas. É muito comum dizer que Deus está no controle e tudo mais, só que muitas vezes não se para refletir que o Senhor realmente está no controle, que Ele governa todas as coisas, que Ele é soberano e que Ele nos ajuda em nossas dificuldades, limitações e impossibilidades. E aqui eu gravei e grifei e marquei várias partes desse livro e vou aqui compartilhar com vocês, queridos leitores, queridos amigos que me acompanham neste canal. Olha só o que a Susana vai nos dizer na página 214 a respeito das bênçãos concedidas pela graça do Senhor. Olha só. Temos muitas coisas para louvá-lo, e que doce encorajamento recebemos por nossa gratidão quando ele nos assegura: o que me oferece ações de graças, esse me glorificará. Aqui nós temos um lembrete sobre agradecimento, sobre contentamento e sobre confiança no Senhor, por tudo que Ele fez em nossas vidas e por tudo que Ele fará ainda em nossa existência. Outro trecho bem interessante em que ela vai falar sobre oração, na página 248, que foi escrito pelo senhor Andrew Murray, que era um ministro presbiteriano escocês, e ele vai falar sobre a questão da importância da oração. E ela vai citar isso aqui de forma bem enfática no livro. Olha só. Quanto sofre o nosso cristianismo pelo fato de estar confinado a determinadas horas e lugares. O homem que busca orar sinceramente na igreja ou no quarto passa a maior parte da semana ou do dia de uma forma totalmente diferente da qual ele orou. Sua adoração tem um lugar ou um horário fixo e deixa de ser a consequência abençoada de todo o seu ser espiritual. Ou seja, nós entendemos aqui
que a nossa oração, ela deve ser acompanhada de uma vida que glorifica a Deus, uma vida corandel, uma vida que está sob o olhar de Deus, na perspectiva de Deus, crendo que em Cristo nós somos realmente seus filhos adotados e somos eleitos nele. Então, ele fala que nós devemos ter esse aspecto de não só orar por orar ou orar para cumprir uma obrigação ou uma tabela, mas orar tendo a consciência de que nós precisamos da oração para a nossa vida, para a nossa existência, porque sem Deus, sem Cristo, como está escrito na palavra de Deus, nós nada podemos fazer. Então, eu gostei bastante desse livro aqui porque ele traz um aspecto bem piedoso, sempre tem um tom bastante puritano. Então, para você que gosta aí de estudar sobre o movimento puritano, sobre a história dos puritanos, ou ler os puritanos, como eu gosto bastante, você realmente vai se deleitar e se alegrar nesse livro. Outro ponto que é bem interessante aqui nesse livro é o fato de ela sempre trazer à memória sobre aspectos referentes à doutrina da salvação. Como ela vai nos fazer lembrar sobre a depravação total, sobre a graça irresistível, sobre a eleição incondicional. Ela nos faz lembrar sobre a perseverança dos santos, sobre a justificação, sobre a propiciação, expiação e outros diversos elementos soteriológicos. E é bastante interessante porque mesmo que ela não cite diretamente, é possível perceber aqui que ela fala a respeito dos 5 pontos do calvinismo. Então, é bem interessante porque traz um aspecto bastante bíblico e um aspecto que fala sobre a doutrina da predestinação, sobre a escolha de Deus, sobre os eleitos de Deus, sobre realmente o sacrifício que Cristo fez em favor de muitos, em resgate de muitos. Então, vale muito a pena ler esse livro, eu super indico, amei esse livro e realmente para mim era uma obra que eu não conhecia, e que eu estou aqui indicando para vocês que desejam ler e ter a alegria de se deleitar em um livro que é realmente cristocêntrico, que fala sobre graça, sobre misericórdia, sobre fé, sobre devoção. É um livro que realmente nos traz uma profunda percepção sobre o quão necessário é buscar diariamente Cristo e buscar viver de acordo com a sua palavra, de forma que a nossa vida glorifique ao Senhor em todas as esferas e searas de nossa existência. E é isso, pessoal. Muito obrigada por ter visto esse vídeo até o final. Curta, comente, compartilhe, divulgue. E até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau!